água parecia perfeita, cristalina, correndo rápida sobre pedras lisas, fria a ponto de fazer os dentes doerem. Tudo o que os manuais de sobrevivência dizem que é seguro. Tudo o que os instrutores ensinam como potável. Então ele bebeu. Goles profundos, longos, cheios de alívio, direto do riacho. 3 dias depois, ele não conseguia ficar em pé sem desabar. 5 dias depois, não conseguia manter nada no estômago. 7 dias depois, o acampamento estava vazio. Apenas um saco de dormir encharcado, equipamentos espalhados e pegadas entrando na floresta, que simplesmente desapareciam. A água não o matou, o treinamento matou. E é aqui que entra algo que ninguém fala sobre sobrevivência. O verdadeiro perigo não é aquilo que você não sabe. Qualquer idiota sabe que não sabe. O verdadeiro perigo é aquilo que você tem certeza absoluta. E está completamente, catastroficamente errado. É o erro confiante. A decisão que você toma sem hesitar, sem questionar, porque alguém considerado confiável ensinou aquilo. Porque está no manual, porque todo mundo sabe que é verdade. E agora vem a parte que deveria realmente te assustar. Você carrega pelo menos 5 desses erros agora mesmo, instalados no seu cérebro como minas terrestres. Sabedorias de sobrevivência que, na verdade, são temporizadores, esperando o momento exato da crise para explodir e te levar junto. Eu sei disso porque eu também carregava essas ideias. Todos nós carregávamos. A diferença é que alguns tiveram sorte o bastante para descobrir a verdade antes que fosse tarde, antes que o erro se tornasse definitivo. Hoje, eu vou desarmar todas elas. As 5. Começando por uma que provavelmente está dentro da sua mochila de fuga agora mesmo, denunciando sua localização para qualquer pessoa desesperada e perigosa num raio de vários quilômetros. Considere isso um diagnóstico do sistema. Vamos ver que tipo de código defeituoso está rodando aí dentro da sua cabeça. Esses mitos sobreviveram por um motivo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos lá! Eles soam certos. Tem verdade suficiente misturada para parecerem confiáveis. Foram repetidos por pessoas que deveriam saber mais. No mundo antigo, quando o resgate estava a uma ligação de distância, isso não era um grande problema. Informação errada significava um acampamento ruim, algum desconforto, talvez uma história engraçada para contar depois. Hoje, informação errada significa que não existe depois. Vou desmontar 5 mitos aqui. Não os óbvios, aqueles que todo mundo já sabe que são besteira. Não as bobagens que ninguém nunca levou a sério. Estou falando dos mitos sofisticados. Aqueles que parecem inteligentes. Aqueles em que pessoas experientes, preparadores e sobrevivencialistas sérios acreditam porque vieram de fontes consideradas confiáveis. Para cada mito, você vai receber 3 coisas: a informação errada, a sabedoria popular que todo mundo repete sem questionar, o mecanismo de morte, o motivo biológico, físico ou tático exato pelo qual esse conselho pode te matar, e o protocolo real, o que realmente funciona quando não há resgate vindo e não existe segunda chance. Sem teoria, sem debate filosófico. Apenas a matemática dura e brutal de continuar vivo quando a margem de erro é 0, primeiro mito. E este provavelmente matou mais pessoas ao longo da história do que a maioria dos predadores. Se o animal come, você também pode comer. A lógica parece a prova de falhas. Você está com fome? Não come há 2 dias. Vê um esquilo comendo frutos vermelhos brilhantes em um arbusto. Você observa por alguns minutos. O esquilo come vários frutos. Ele parece bem. Saudável, cheio de energia. Logo, aquilo deve ser comida, certo? A natureza acabou de testar para você sinal verde. Hora de comer. Agora vem o que realmente acontece. Esse esquilo possui enzimas metabólicas que você não tem.
O fígado dele processa alcaloides e glicosídeos que o seu fígado humano interpreta como uma emergência máxima. O sistema digestivo dele lida com compostos que, em você, podem levar os rins à falência. O que é nutrição para o esquilo é falência de órgãos para você. Espécies diferentes, bioquímica diferente, resultados drasticamente diferentes, exemplos reais. Frutos de certas plantas tóxicas, aves se alimentam deles livremente. Pássaros comem em grandes quantidades. Para um ser humano, uma pequena porção causa intoxicação gastrointestinal severa, falha respiratória, convulsões e possível morte. Outra planta é consumida por servos regularmente. Em humanos, provoca arritmia cardíaca e parada do coração. Há frutos que você pode ver um guaxinim comer sem qualquer efeito aparente. No corpo humano, causam vômitos e diarreias violentas, desidratação extrema e colapso dos eletrólitos. E aqui está a parte mais cruel de tudo isso. Envenenamento por plantas raramente é rápido. Você não come e cai morto. Seus órgãos falham ao longo de dias. Você permanece consciente durante grande parte do processo. Consciente da dor crescente enquanto seu fígado ou seus rins vão sendo desligados pouco a pouco. Você fica completamente incapacitado. Incapaz de se deslocar, de se defender, de fazer qualquer coisa além de ficar deitado sentindo, minuto após minuto, a traição do próprio corpo. E durante todo esse tempo, você está vulnerável ao clima, à desidratação, a qualquer coisa que apareça, e tudo isso por quê? Por algumas poucas calorias que seu corpo nem precisava naquele momento. Porque há algo que quase nunca é enfatizado o suficiente no treinamento de sobrevivência. Seu corpo já carrega combustível de reserva para semanas. Isso se chama tecido adiposo, gordura. É um seguro evolutivo contra a fome. O corpo humano foi projetado para passar longos períodos sem comida. Nossos ancestrais faziam isso com frequência. O que o corpo não consegue sobreviver é a horas ou dias com uma toxina destruindo ativamente o fígado ou desligando os rins. A relação risco versus recompensa aqui é insana. Você está apostando a sua vida por talvez 200 calorias que você ainda não precisa. Então aqui está o protocolo real. E ele é, ao mesmo tempo, a regra mais simples e mais difícil que você vai aprender. Se você não consegue identificar uma planta com 100% de certeza absoluta, ela é veneno. Ponto final, sem discussão. Não existe acho que é seguro. Menos não é parece muito com a foto do guia. Não é o cheiro parece normal. Não é o gosto não é ruim. Não é eu vi um animal comer. Só existe uma regra, certeza absoluta, baseada em múltiplas características de identificação e conhecimento real. Qualquer coisa fora disso não chega nem perto da sua boca. As prioridades reais de sobrevivência são simples: água em primeiro lugar, abrigo em segundo, calor em terceiro. Comida vem muito depois, bem lá embaixo na lista. Você tem semanas antes da fome se tornar uma ameaça real. Você tem dias antes da desidratação te matar. E você tem horas antes da hipotermia desligar o seu corpo. Não aposte a sua vida em botânica amadora quando seu corpo já carrega o combustível de que precisa. Mas aqui está o detalhe sobre envenenamento por plantas. Ele é lento. Doloroso, sem dúvida. Letal, com certeza, mas lento. O próximo mito não leva dias, ele te mata em horas. E a parte verdadeiramente perversa é que, durante todo o processo, parece que você está se salvando. Seu corpo vai agradecer, até o momento em que não agradece mais. A armadilha da hipotermia. Você está com frio. Não aquele frio incômodo, frio perigoso. A temperatura central do seu corpo caiu abaixo de 35 graus. O tremor parou, o que é um péssimo sinal, porque significa que você passou do segundo estágio da hipotermia. Seu corpo está desistindo de produzir calor. O raciocínio fica lento. Os dedos não respondem direito. Alguém te entrega um cantil, uísque, conhaque, bebe isso. Dizem.
Vai te esquentar, fazer o sangue circular. Esse conselho é repetido há gerações. Está nos filmes, nos livros, no imaginário popular. A imagem do cachorro de resgate com um barril de bebida no pescoço, salvando montanhistas perdidos. É assim que você morre, se sentindo grato. Agora vem o mecanismo real, a biologia do porquê isso te mata. O álcool é um vasodilatador. Ele força os vasos sanguíneos a se abrirem. Só que o seu corpo já está em modo de emergência. Quando a temperatura central cai, o sistema cardiovascular toma uma decisão brutalmente lógica. Contrai os vasos das extremidades e puxa o sangue quente para o centro, protegendo os órgãos vitais menos coração, pulmões, cérebro, o que realmente importa. Seus dedos e pés ficam dormentes porque o corpo faz cálculos frios. Dedos são descartáveis, o coração não. Isso se chama vasoconstrição periférica, e é isso que está te mantendo vivo. Aí você bebe o álcool. Esses vasos contraídos se abrem à força. O sangue quente corre do centro para a superfície da pele. A sensação de calor que se espalha pelo peito e pelos braços não é calor sendo criado. É a sua temperatura central despencando. Você está despejando o pouco calor que restava direto para o ar gelado. Está sangrando energia térmica. Aquela sensação boa é, literalmente, a sensação de morrer mais rápido. Seu corpo parece te agradecer por estar se matando. E piora. Com a queda acelerada da temperatura central, o ritmo do coração começa a falhar, surgem arritmias. A função cerebral piora ainda mais. Você começa a tomar decisões catastróficas. Pode até começar a tirar a roupa, porque de repente sente calor. Isso se chama despir paradoxal. É um dos estágios finais antes da morte. Equipes de resgate encontram corpos nus na neve porque o cérebro da pessoa estava tão confuso que ela se despiu em temperaturas abaixo de zero. Tudo isso porque você bebeu algo que parecia esquentar ao descer. Agora, o protocolo real para hipotermia. Primeiro princípio, aqueça o centro do corpo, não a superfície. Você precisa colocar calor para dentro, não deixar mais calor sair. Passo um saia do vento. O vento é um ladrão de calor. Mesmo uma brisa fraca aumenta drasticamente a perda de calor por convecção. Cada rajada arranca calor da sua pele. Encontre ou crie uma barreira imediatamente. Uma formação de rochas, um grupo denso de árvores, até se abaixar dentro de uma vala. Corte o vento primeiro. Passo 2. Saia das roupas molhadas. Isso não é negociável. Água conduz calor 25 vezes mais rápido que o ar. Roupa molhada é pior do que roupa nenhuma. Roupas molhadas estão ativamente te matando. Tire tudo, mesmo que isso signifique ficar no... Algodão molhado mata, jeans molhado mata. Até lã molhada, que é melhor que algodão, ainda rouba calor do seu corpo. Fique seco do jeito que dar. Se seco significa se enrolar numa lona ou num saco de lixo, faça isso. Seco vence dignidade todas as vezes. Passo 3. Fonte externa de calor. Se conseguir fazer fogo, faça. Aproxime-se dele. Se houver outra pessoa, esse é o momento em que o contato pele a pele, dentro de um saco de dormir ou manta térmica, se torna vital. Você está fazendo uma transferência direta de calor de um corpo para o outro. Isso não é conforto. Não é constrangimento. É um procedimento médico. Você está recebendo uma transfusão de calor. Passo 4. E este é o protocolo de verdade: líquidos quentes com açúcar. Chá quente. Água quente com açúcar ou mel. Caldo quente. Gelatina quente se for o que você tiver. Até água quente pura. Isso entrega duas coisas críticas: calor externo indo direto para o estômago e para o centro do corpo, aquecendo de dentro para fora, e carboidratos simples que o corpo consegue metabolizar imediatamente para gerar calor. Seu corpo é um forno? Ele consegue produzir calor, mas precisa de combustível. Açúcar é combustível rápido. Álcool nunca
Café e chá com cafeína também não. Ambos são diuréticos, fazem você perder líquidos. Ambos também dilatam vasos sanguíneos. Piorando a perda de calor central, eles parecem ajudar. Na prática, só pioram tudo. Aqueça o centro do corpo. Mantenha o calor dentro. Dê combustível para o corpo produzir o próprio calor. Esse é o protocolo, todo o resto é teatro. Teatro que mata. Você está aquecido agora. Está seco, crise resolvida. Só que a próxima ameaça já está dentro de você, se multiplicando no seu intestino. E a parte mais traiçoeira é que ela parecia completamente inofensiva no momento em que entrou. Você tomou uma decisão que não parecia apenas segura, mas inteligente. E é exatamente isso que torna esse mito tão letal. A armadilha da água cristalina. Você está diante de um riacho. Água correndo rápido sobre pedras lisas, borbulhando transparente. Dá para ver cada pedrinha no fundo. A luz do sol reflete e tudo parece limpo, puro, perfeito. Parece propaganda de água mineral de montanha. Todo livro de sobrevivência que você já leu diz que água corrente é mais segura do que água parada. Todo instrutor de atividades ao ar livre reforça que riachos de correnteza rápida apresentam menos risco. A água está fria, fresca, bonita. Então você bebe. Enche sua garrafa direto do riacho e toma goles longos. O que você não consegue ver a olho nu são os cistos de parasitas, cada um microscópico. Cada um pacote pronto para colonizar o seu sistema digestivo. Existem outros ainda menores, ainda mais resistentes, bactérias perigosas, possíveis vírus. Tudo invisível, tudo presente. Tudo descendo correnteza abaixo, vindo da carcaça de um animal apodrecendo quilômetros acima. De uma represa de castores mais adiante, de uma antiga área de mineração liberando metais pesados. Ou do acampamento de alguém que enterrou seus dejetos a poucos metros da água dias antes. Água clara não significa água limpa. Significa apenas que é transparente. Água em movimento não se purifica sozinha. Ela funciona como um sistema de transporte em alta velocidade para contaminações. A corrente não mata nada. Só espalha mais rápido e mais longe. E o mecanismo de morte aqui é mais complexo do que simplesmente ficar doente. Diarreia severa causada por doenças transmitidas pela água, em uma situação de sobrevivência. Não é só desconforto, não é só um dia ruim. Ela te desidrata mais rápido do que você consegue repor líquidos, especialmente se vier acompanhada de vômitos. Seu corpo perde água e eletrólitos em ritmo acelerado, você fica fraco. Os músculos não respondem direito. O cérebro entra em névoa. Você fica desorientado. Não consegue se deslocar bem, não consegue se defender. Sem clareza mental, você não consegue nem manter sua temperatura corporal corretamente, porque a desidratação compromete a regulação térmica. E nesse estado fraco, comprometido, literalmente qualquer outra coisa pode te matar. O frio que ontem você aguentaria agora vira hipotermia. A fome que antes dava para suportar agora te paralisa. O erro que você perceberia passa despercebido. Ou alguém se aproxima do seu acampamento enquanto você está doente demais para notar até ser tarde demais. Doenças transmitidas pela água são multiplicadoras de ameaça. Elas raramente te matam sozinhas. Elas abrem a porta para todo o resto. O protocolo é simples e inflexível, toda água é hostil até prova em contrário. Cada gota, sem exceções. Parece limpa não é estratégia de sobrevivência. É o começo de uma história de advertência. Método número 1 e padrão ouro, ferver. Fervura intensa por 1 minuto inteiro mata tudo. Parasitas, bactérias, vírus, zero sobreviventes. É tecnologia simples, confiável e funciona com o equipamento mais básico possível. Uma lata de metal, fogo e água, só isso. Em altitudes elevadas, aumente o tempo de fervura. Sem fogo, então você precisa de um filtro de alta qualidade,
classificado especificamente para bactérias e protozoários. Não um filtro de carvão que só melhora o gosto. Filtração real, com poros finos o suficiente. Ou pastilhas químicas de purificação. Iodo ou dióxido de cloro. Siga as instruções exatamente. Aguarde o tempo completo. Não pule etapas porque está com sede. A sede não vai te matar nos próximos 30 minutos. Uma infecção hídrica pode te matar ao longo da próxima semana. Sem filtro, sem pastilhas. Então fazer fogo para ferver água se torna sua prioridade absoluta. Não abrigo, não comida, não sinalização, fogo para purificar água. Todo o resto espera. Porque aqui está a realidade brutal, a sede agonizante. Não estou minimizando isso. Ficar sem água é uma das experiências mais difíceis que existem, mas disenteria severa é pior. Morrer ao longo de dias enquanto seu corpo perde cada gota de fluido é pior. A dor da sede é temporária se você conseguir água segura. A dor de uma doença transmitida pela água é prolongada e frequentemente fatal. Escolha com cuidado qual sofrimento você aceita. Você evitou as plantas venenosas. Não bebeu álcool no frio. Está tratando sua água. Está tomando boas decisões. Mas o próximo mito não se importa com decisões racionais. Ele se alimenta do seu pânico. E o pânico se disfarça de produtividade. O pânico parece ação, parece movimento. Parece fazer alguma coisa. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. O próximo mito queima o único recurso que você não pode substituir: o protocolo da falência calórica. Você está perdido, isolado ou separado do seu grupo. Seja qual for a situação específica, você está sozinho e está anoitecendo. Talvez o tempo esteja mudando. A temperatura está caindo. Cada instinto dentro de você está gritando. Construa abrigo, um abrigo de verdade, forte, bem feito. Mostre para o universo que você leva a sobrevivência a sério. Então você faz isso, escolhe um bom local. Começa a cortar galhos, pequenos troncos. Arrasta madeira, mas levanta paredes. Monta uma estrutura. Faz um teto. Adiciona isolamento. Você trabalha por 3, talvez 4 horas. Sua roupa está molhada de suor apesar do frio. Você está exausto. As mãos estão cortadas e doloridas. Mas termina. Dá um passo para trás e observa o abrigo. Está bom, está sólido. Você sente orgulho do que construiu. Aqui está o que você realmente acabou de fazer. Você queimou algo entre 1.200 e 1.500 calorias construindo uma estrutura que talvez nem precise. Em um lugar onde talvez não fique, usando energia que não consegue repor. Agora deixa eu te explicar a matemática que mata. Seu corpo funciona com um orçamento diário de calorias. Quando você acorda, tem uma quantidade limitada de energia armazenada. Glicogênio nos músculos e no fígado, gordura no tecido adiposo. Cada ação consome energia. Respirar consome calorias. O coração bater consome calorias. Pensar consome calorias. Andar consome calorias. Cortar galhos e arrastar troncos consome muitas calorias. Trabalho físico pesado em clima frio acelera ainda mais esse gasto. Quando a sua conta de calorias chega a 0, o corpo não simplesmente desliga, ele começa a se devorar. O tecido muscular é quebrado para gerar combustível por um processo interno. O sistema imunológico enfraquece. A capacidade de raciocínio cai. A regulação da temperatura corporal falha. Você se torna cada vez mais vulnerável a todas as outras ameaças. E se você gastou 4 horas e mais de 1.000 calorias construindo um abrigo elaborado em um local que vai abandonar na manhã seguinte, ou em um lugar que nem era tão perigoso assim, você desperdiçou o recurso mais valioso e insubstituível que tinha, sua própria energia. Porque existe algo que quase nunca ensinam nos cursos de sobrevivência. Em um cenário real de sobrevivência prolongada, seu orçamento de energia é a sua vida.
Você provavelmente não tem comida suficiente. A próxima refeição não é garantida. Cada caloria gasta precisa ser um investimento calculado, com retorno claro. Trabalho inútil parece produtivo, dá sensação de sobrevivência. Na prática, é fome em câmera lenta, com etapas extras. O protocolo real começa com uma palavra simples: pare. É um acrônimo, mas também é uma ordem literal: pare de se mover, fisicamente pare. Cesse todo movimento, sente-se. Pânico é movimento sem propósito. Pânico é o cérebro tentando qualquer coisa que pareça ação. Não deixe o pânico te conduzir. Você precisa sair do modo reativo e entrar no modo analítico. Pergunte a si mesmo: quais são as ameaças reais agora? Não ameaças hipotéticas, não as de amanhã. O que pode te machucar nas próximas 6 a 12 horas? Vai escurecer, está chovendo, a temperatura vai cair abaixo de 0. Tem vento. O que o seu corpo realmente precisa para sobreviver ao futuro imediato? Observe os recursos que já estão ali. Isso é crítico. Antes de construir qualquer coisa, olhe ao redor. Existe um paredão de rocha que bloqueia o vento e desvia a chuva. Um grupo denso de árvores com galhos baixos criando abrigo natural por baixo. Um tronco caído que pode servir de quebra-vento. A natureza já fez 90% do trabalho. A maioria ignora isso e começa do zero. Planeje. Qual é o abrigo mínimo viável? Não o abrigo bonito, não o abrigo digno de foto. Não a estrutura que prova que você sabe o que está fazendo. O mínimo absoluto que te mantém seco, corta o vento e ajuda a reter calor corporal. Sua primeira missão é sempre conservar calorias. Não construa, encontre, melhore o que já existe. Apoie alguns galhos contra um tronco caído para criar um quebra-vento. Junte folhas secas ou agulhas de pinheiro para isolamento. Use sua manta térmica ou lona junto com elementos naturais. Gaste talvez 10% da sua energia para obter 80% da proteção necessária. Seja inteligente, não ocupado. Trabalho inútil faz você se sentir produtivo enquanto te mata silenciosamente. Você evitou plantas venenosas. Não bebeu álcool no frio, está tratando a água. Está economizando energia. Está tomando decisões baseadas em conhecimento, não em pânico. Mas nada disso importa se você cometer o próximo erro, porque este é diferente. Não é sobre biologia do corpo nem sobre física do ambiente. É sobre psicologia e natureza humana. E é o erro que pinta um alvo gigante e piscante nas suas costas. O pior detalhe? Você pagou caro para fazer isso consigo mesmo. O problema do alvo caro. Foi isso que a indústria da sobrevivência te vendeu e vendeu com força. Sobrevivência virou sinônimo de equipamento. Suas chances de viver seriam diretamente proporcionais à quantidade e à qualidade do seu gear. Painéis solares para energia, mochilas táticas cheias de alças, sistemas avançados de filtragem de água, equipamentos de padrão militar, tecnologia de ponta, os materiais mais novos. Gaste dinheiro suficiente e você estará pronto para qualquer coisa. Então você gastou, comprou tudo, investiu milhares. Sua mochila de fuga pesa mais de 20 quilos e tem soluções para todo problema imaginável. Você está preparado? Está pronto. Está equipado? Agora vem a checagem de realidade que dói. Aquele painel solar que você monta não te torna poderoso nem autossuficiente. Ele te torna visível. Ele anuncia para qualquer um ao alcance da vista que você tem eletricidade. E se você tem eletricidade, você tem outras coisas, baterias, ferramentas, provavelmente comida. Com certeza equipamentos que valem a pena roubar. Você não está exibindo preparo. Está exibindo vulnerabilidade. Aquela mochila tática cheia de alças, reservatório de água e petjas não faz você parecer capaz. Ela diz a qualquer pessoa desesperada que você investiu muito dinheiro em equipamento. E isso significa valor, muito valor. Você não projeta competência. Você projeta saque.
Aquele sistema caro de filtragem de água, com múltiplos estágios e elementos cerâmicos, ele é frágil. A cerâmica trinca se cair, as vedações se degradam. Uma peça pequena quebrada e todo o sistema vira peso morto. O filtro entope com sedimentos. As peças se desgastam. E quando ele falha exatamente no momento em que você mais precisa, e você não sabe ferver água numa simples lata ou montar um filtro básico de areia e carvão, toda aquela tecnologia sofisticada vira $500 em plástico inútil. Seu equipamento não te salvou. O que te matou foi a falta de conhecimento. Mas existe um problema ainda mais profundo e perigoso no uso de equipamentos de alta tecnologia. Eles criam uma falsa sensação de segurança. Fazem você acreditar que está preparado, quando na verdade está dependente. Você não está preparado, você está equipado. E a diferença entre essas duas coisas é gigantesca. Você depende de baterias que vão acabar. Depende de peças de reposição que não existem mais. Depende de tecnologia que, inevitavelmente, vai falhar, quebrar, acabar ou se perder. E quando isso acontece, você não tem o conhecimento fundamental para improvisar uma solução. O equipamento virou uma muleta. E agora a muleta quebrou e você não consegue mais andar. E aqui está a verdade mais sombria sobre equipamentos caros em um cenário de colapso. Em um mundo onde recursos são escassos, a violência é comum e não existe aplicação da lei. Parecer bem equipado é uma desvantagem ativa, é um marcador de ameaça. Cada pessoa que vê o seu equipamento faz um cálculo instantâneo, o valor do que ele carrega versus o risco de tomar isso dele. Se você parece carregado de equipamento caro, mas está sozinho, parece inexperiente ou não mantém segurança adequada, esse cálculo tende a um lado só, vale o risco. Você não é um sobrevivente. Você é um depósito ambulante de suprimentos. Um saque andando, um alvo. O protocolo real, e isso vai soar completamente contrário a tudo que a indústria te ensinou, é se tornar o homem cinza. Não seja a pessoa mais equipada do terreno devastado. Seja a mais ignorada. A mais subestimada. O sobrevivente que parece fraco, despreparado, talvez até miserável, mas que carrega as habilidades mais sólidas e a mente mais afiada. Não dependa de tecnologia frágil. Dependa de conhecimento robusto e renovável. Saiba iniciar fogo de pelo menos 5 formas diferentes. Arco de fricção com madeira e cordame. Lente ou vidro focando luz solar, pedra e aço. Bateria e palha de aço. Reação química com permanganato de potássio e glicerina. Quando você entende os princípios, você cria redundância. Se um método falha porque o isqueiro se perdeu, o bastão de magnésio quebrou ou está tudo molhado, você ainda tem outras opções. Fogo não é sobre ter a melhor ferramenta. É sobre entender a combustão e conhecer múltiplos caminhos para chegar ao mesmo resultado. Conheça vários métodos de purificação de água e entenda a ciência por trás deles. Fervura mata pelo calor. Desinfecção solar usa radiação ultravioleta. Filtragem com areia e carvão remove partículas e parte dos patógenos. Tratamento químico com iodo ou cloro. Quando você entende o princípio, consegue improvisar soluções com qualquer material disponível. Uma garrafa plástica vira um sistema de desinfecção solar. Uma camiseta vira um pré-filtro. Uma lata vira panela e fervedor. Plástico e fita viram abrigo. Conhecimento de princípios vence ferramentas especializadas todas as vezes. Seu maior ativo não é a mochila pesada nas suas costas. É o cérebro leve dentro da sua cabeça. Habilidades não acabam a bateria. Conhecimento não quebra. Entendimento não pode ser roubado. E o melhor de tudo, ninguém sabe que você tem isso até ser tarde demais para eles e bom demais para você. Os melhores sobreviventes da história não foram os que tinham mais equipamentos. Foram os que sabiam fazer muito com quase nada. Eles entendiam princípios, não produtos. Sabiam que sobreviver nunca foi sobre ter a ferramenta perfeita para cada situação,
mas sobre ter o conhecimento necessário para improvisar soluções suficientes com o que estivesse disponível. Eles pareciam refugiados, se moviam em silêncio. Não chamavam atenção, não se destacavam. E sobreviveram justamente porque ninguém os viu como ameaça ou alvo até o momento estrategicamente correto. Quando isso aconteceu, o Homem Cinza subestimado já tinha vencido, seja o Homem Cinza. Pareça fraco. Serra subestimado continue vivo. Reinicialização do sistema concluída. 5 erros fatais removidos do seu programa mental. Animais como provadores de comida te matam. Espécies diferentes processam toxinas de formas diferentes. Se você não consegue identificar algo com 100% de certeza, é veneno. Seu corpo tem semanas de energia armazenada. Não aposte sua vida por um punhado de frutos. Álcool acelera a hipotermia. Dilata vasos sanguíneos e despeja o calor do núcleo do corpo pela pele. A sensação de calor é morrer mais rápido. Aqueça o centro do corpo com fontes externas de calor e líquidos quentes com açúcar, que fornecem combustível para o corpo gerar o próprio calor. Água clara não é água segura. Transparência não significa potável. Água corrente transporta contaminação de quilômetros acima. Toda água é hostil até ser tratada, ferva por 1 minuto. Filtre corretamente, trate quimicamente, sem exceções. Abrigos elaborados queimam calorias que você nunca vai recuperar. Trabalho inútil parece sobrevivência, mas é fome disfarçada. Use o protocolo parar, conserve energia. Encontre abrigo e melhore o que a natureza já entregou. Gaste 10% da sua energia para obter 80% da proteção. Equipamento caro te transforma em alvo. Tecnologia avançada cria dependência e visibilidade. Habilidades não quebram, não precisam de bateria e não podem ser roubadas. Seja o Homem Cinza. Conhecimento não pesa nada e salva tudo. As regras do mundo antigo não funcionam mais. Agora só existem 2 leis, física e biologia. Elas não negociam. Não dão desconto, não oferecem segunda chance. Mas agora você sabe como se manter vivo. Agora você conhece os protocolos que realmente funcionam quando não existe plano B. Agora você pensa como um sobrevivente, não como uma vítima. Mas e os outros? Os sobreviventes desesperados, rodando códigos defeituosos. Os perigosos, guiados pelo pânico. Isso vem a seguir. Antes disso, qual desses mitos você carregava sem perceber? Conta nos comentários e se livre dele agora.